Então, nós iniciaremos com uma aula refletindo aqui sobre o livro Renovando Atitudes, Hamed, Francisco Espírito Santo Neto. E é justamente a página 33, o capítulo do Contigo Mesmo. E hoje nós vamos iniciar, com a seguinte frase: teu primordial compromisso é contigo mesmo, e sua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. Então, pensamos deste capítulo, começamos assim. Quando deparamos com essas afirmativas do Hamed, a gente fica meio encafifado, né? Parece até egoísmo, personalismo. Como assim, né? Meu primordial compromisso é comigo mesmo. E os outros? Eu não tenho dever de ajudar? E aí responde o Hamed: nós não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante. Mas sabe aquela que a gente se intromete, diz ele, nas competências do próximo, impedindo que esse próximo possa adquirir autonomia e vida própria. Geralmente a gente faz isso muito com os filhos, né? Às vezes também com os companheiros, marido, esposa, né? Mas como diz Dr. Inácio Ferreira através do médium Bacelli, construímos ao nosso arredor o ambiente necessário para construções definitivas da nossa alma. Somos nós que construímos, né? Então, o roteiro da nossa vida, ele é escrito, gente, por nós mesmos. E são traçadas pelas circunstâncias das nossas escolhas, né? Escolhemos, nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. Somos todos almas, continua o Dr. Inácio, que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades, né? Note bem, nossas potencialidades. Ninguém pode decorar a tabuada por filho, não é? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual e até material, ele é individual. Quem pode fazer regime pela gente, não é verdade? Pois é, Deus é um Pai perfeito e não tem outro senão o da doação, o da proteção e de fornecer recursos para que todos nós possamos progredir. Porém, contudo, entretanto, Hamed nos lembra que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Mesmo numa escola, numa sala de aula, o professor dá a mesma aula, mas nem todos absorvem da mesma maneira, né? E Hamed nos adverte sobre a preocupação com os deveres alheios, pois provoca o nosso distanciamento das nossas próprias responsabilidades. A gente sempre fica distante do momento presente, porque a gente desfoca da nossa necessidade para poder ajudar, né, a necessidade do outro, onde não permite que o outro ele mesmo possa desenvolver. A preocupação nos distancia da realidade. E às vezes a gente se encontra no ponto que a gente não consegue ajudar o próximo, né? E aí a gente fica preocupado. E isso distancia do momento presente. Às vezes acreditamos que os nossos deveres são corrigir, reprimir as atitudes alheias. Em nome, entre aspas, da salvação, como diz Hamed, né? Queremos controlar as coisas ou forçar acontecer quando e como queremos. Essas são as palavras do Hamed, continua ele. Não podemos esperar o fluxo da vida agir naturalmente. E aí a gente diz ele, né? Fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. E Hamed fala, forçamos eventos, olha que legal, escrevemos roteiros, fazemos o que for necessário para garantir que os atores e as cenas
tem o desempenho, o desenlace que determinamos e acreditamos. Insistentemente que é o nosso dever é salvar almas e não percebemos que só podemos salvar a nós próprios. Amigos, se através do Espiritismo a gente compreende que tudo foi, entre aspas, acertado lá em cima, o que realmente nós podemos fazer? Estamos todos caminhando passo a passo, cada um no seu próprio, entre aspas, compasso existencial. Estamos juntos, porém separados. Os caminhos são individuais, mas eles se intercruzam para que a gente possa experienciar o amor, né? Então, como mãe, como pai, como irmão, como tio, como avô, como avó, como colega profissional, como amigo, né? Nossos caminhos vão se intercruzando para a gente experienciar essas diversas formas de amor. Porém, não esqueçamos que ninguém padece ou sofre um minuto a mais que não seja para proveito próprio. Então, o planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Pois é. Por outro lado, o Hamed também nos adverte que os nossos compromissos reencarnatórios estão escritos na nossa alma, não na alma do outro, e vice-versa. Os objetivos, as finalidades das nossas experiências estão lá dentro, no fundinho da gente, né? No âmago. Toda vez que a gente obedece o desejo dos outros para nós, não encontramos ressonância na nossa alma. E o que acontece? A gente sempre caminha em distonia com o nosso compromisso de vida. Por isso, né? Todos, quando estamos fazendo isso, sentimos vazios, desajustados, né? No afã de querermos agradar entes queridos ou a sociedade, fugimos e distanciamos do nosso próprio progresso. Não acomodemos os pontos de vista diversos, pois cada um enxerga segundo as suas experiências vividas, né? Como dizem por aí, cada um anda segundo sua própria luz. Então, finalizando com a afirmação do Espírito Lázaro, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Igual lá no avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, para depois você colocar a máscara no seu filho, nas pessoas que estão à sua volta, né? Então, o Contigo Mesmo trouxe para a gente um discernimento que a gente pode ajudar, respeitando que cada um também tem que buscar a sua próprio desenvolvimento das suas potencialidades. E a gente não pode interferir. Abraços fraternos.